Abramos as nossas Bíblias e Antigos Testamentos no livro do Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, o livro das origens, o livro do Gênesis, capítulo de número 8, capítulo 8 de Gênesis. Nós vamos ler alguns versos a partir do 20, e queira Deus que a sua unção, que a sua graça seja conosco na ministração da sua santíssima palavra nesta noite aqui em Brasília. Gênesis 8, 20 em diante. Quantos encontraram? Quantos têm prazer na lei do Senhor? Quantos têm procurado meditar nela? Se não de dia, de noite, se não de noite, de dia, se nem de noite, nem de dia ao meio-dia, ou pelo menos uma vezinha assim na semana. Bom, não há promessa para quem medita assim uma vez por semana não, mas tem para quem medita de dia e de noite. Não é preciso só, mas é porque eu não tenho tempo de abrir a Bíblia, mas vai meditando na palavra, aquilo que está na tua cabeça, vai meditando, vai refletindo. Oração é muito mais do que aquela atitude de dobrar o joelho dentro de uma liturgia, dentro de uma forma pré-determinada, um estereótipo de que definimos ou conceituamos como o que é orar. Não, oração é um pensamento, é um sentimento, é uma atitude, é uma vida, é uma intenção voltada para Deus constantemente. É você pegar um bem e dizer, ó, esse bem vem das mãos do Senhor, toda dádiva e todo dom perfeito é lá do alto. Então essa gratidão do seu coração, essa sua consciência, essa sua mente, sempre voltada para a sua dependência de Deus e para a convicção de que tudo que temos e somos vem de suas mãos sacrossantas que se estendem, que nos galardoam, que nos abençoam. Isto é viver vida de oração. É estar conectado constantemente ligado com as coisas celestiais. Então meditar também na Escritura é exatamente isto. Vamos, Gênesis 8, 20 e diante, prontos? Ok, está escrito: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Verso 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Lindo, hein? Vamos ler só o verso 22. E enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Quantos já estão sentindo que o Espírito de Deus revelará algo especial dentro deste texto para as nossas vidas nesta noite? Quantos já estão percebendo que o aroma da divina presença já se manifesta no santuário nesta noite? Comece a abrir a boca e dar liberdade ao Espírito de Deus para que você seja um tangedor, porque o profeta vai pregar e vai profetizar. Você vai tangendo aí, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e Pai, eu quero lhe agradecer por esta noite, por estar de volta à igreja em Brasília, pela vida da pastora Rosângela, do pastor Anísio, dos seus assessores, auxiliares, por todos que trabalham, por toda a liderança, por todos que dão suporte a este ministério, pelos pastores das nossas congregações, pelas suas famílias, pelos visitantes que aqui estão nesta noite, por aqueles que estão acompanhando esta mensagem através de um CD ou acompanharão através de um programa radiofônico. Toca com unção, toca com graça, toca com poder, toca com virtude, toca com sinais, toca com prodígio, toca com maravilha, toca com inspiração, toca com autoridade, toca com sublimidade. Seja a tua honra, seja a tua glória, seja teu louvor, seja tuas ações de graça. Vem, inspira-me para ministrar a tua palavra na dependência, na humildade e na intrepidez do teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. A igreja diz: assentem-se, por favor. Prometo tentar ser o mais breve possível, e domingo a gente se estende um pouco mais. Eu peguei o contexto do texto para que não pareça pretexto, mas quero basear a nossa reflexão hoje apenas no verso de número 22, o que já terá
pastor Jorgiano, pastor Francisco, matéria, pastora Raquel, mais do que suficiente. O verso 22, para nos demorarmos aqui e largamente falarmos a respeito de princípios, de leis, de mistérios, de revelações profusas e profundas que estão contidas no verso 22. Então não vamos explorar muito o 20 e o 21, porque o 22 já vai nos dar aqui uma mão de obra que não é fácil. Vou repetir. Enquanto, palavras de Adonai, Jeová o Senhor, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Olhe para quem está do seu lado e passe essa palavra para ele. Diga assim comigo, para o seu vizinho: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Senhoras e senhores, me parece que Jesus aprendeu a fazer parábolas com seu pai, Jeová. Me parece que o estilo de Jesus já é um reflexo de um estilo usado por Deus no Antigo Testamento, nas Escrituras Sagradas. Porque estamos diante de uma analogia. Estamos diante de um texto parabólico. Mistérios estão aqui. Talvez nos encantemos com algumas pedras semi-preciosas de revelações que possam ser extraídas desse texto se observadas na sua superficialidade. E se o fizermos assim, perderemos a oportunidade de cavar e escavar e recavar e ir mais fundo e descobrirmos pedras preciosas da maior grandeza que estão ocultas dentro do sentido deste texto. Venham comigo, e assim como Moisés pegou aquela vara e bateu na rocha e ela deu água, vamos neste momento, com o cajado da oração, da humildade, da dependência de Deus, quem sabe bater um pouco aqui neste texto e tirarmos água viva, fonte vai manar para a nossa instrução, para a nossa reflexão, para o nosso aperfeiçoamento espiritual. A primeira coisa que preliminarmente eu gostaria de colocar no exórdio desta mensagem é que quantas vezes nós estamos impacientes sobre mudanças no tempo. Eu me refiro ao tempo meteorologicamente falando mesmo. Eu me refiro ao tempo, condições climáticas, variações térmicas. Eu me refiro ao tempo que às vezes nos deixa, ou algumas pessoas, irritado, porque alguém marcou um compromisso na igreja, agendaram um aniversário, preparar um congresso, uma confraternização, uma vigília, e a chuva não para. E chove, 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 e tem gente que passa a mão na cabeça e diz: meu Deus do céu, mas Jesus, tu não está sabendo que eu marquei um compromisso muito sério, e o lugar não é coberto, e essa chuva não para. O senhor não está sabendo não da campanha, não chegou nenhum panfleto aí no céu não, a respeito da campanha que eu estou realizando. E aí Deus olha lá do céu e diz: e você não está sabendo que isto não é época para fazer campanha em lugar aberto, que é inverno? Então veja muito bem uma coisa: quantas vezes nos tornamos impacientes quando marcamos também algum compromisso pessoal e de repente o clima não está bom. Nós gostaríamos que fosse um dia belo, um dia bonito, ou para viajar, ou para sair com alguém, ou para um encontro, para um lazer, e está aquele dia estranho, está aquele dia nublado, está aquele dia ameaçando constantemente pancadas de chuva. Isso sem falar de quem depende mais da chuva, do sol, dos fatores climáticos positivos, propícios, mais que nós, que são os agricultores, que são os lavradores, que são as pessoas que dependem da terra. Para estes, a questão do clima é axial, é básica, é estrutural, é fundamental, é de uma importância sem par. O agricultor fica naquela expectativa, coitado, ele junta as melhores sementes, ele vai com o maior amor, com o maior sacrifício, um terrível labor, pastor Ângela, para trabalhar, para ferir a terra, para arar, para tirar pedras, tocos, cardos, espinhos, e ele fica naquela expectativa e diz: meu Deus, será que vai chover? Meu Deus, tem que chover, porque senão eu vou perder minha safrazinha, vou perder, não vai ter colheita, meus filhos vão passar fome, vai ter prejuízo. Nós estamos diante de uma soleníssima advertência.
Soleníssima advertência. E esta advertência vem da parte do dono do tempo, do Senhor da chuva, do Deus do sol, do Deus da terra, do Deus do outono e da primavera, do Deus das plantas, dos animais e dos homens, do Deus do mar e dos rios, do Deus das cascatas, das fontes, das cachoeiras, do Deus dos dilúvios, do Deus das estiagens, do Deus dos desertos e dos pomares, do Deus dos jardins. Essa advertência é soleníssima. E a advertência de Deus vem depois do dilúvio, e depois entenderemos por quê, que ela se torna tão extremamente solene. Diz o Senhor: Noé, eu sei que você passou maus bocados aí dentro desta arca. Noé, eu sei que aí dentro desta arca você percebeu que o clima aqui fora não obedeceu regras. Eu sei que aí dentro da arca você ficou na expectativa: quando será que a chuva vai parar? Ou quando será que as águas vão baixar na superfície da terra? Eu estou há semanas com a minha família trancafiado dentro desta jaula, desta arca com animais. E o povo pereceu lá fora, e animais pereceram. E Deus dá uma advertência solene quando Noé sai da arca. E ela é solene, eu desejo que todos ouçam em alto e bom som. Deus diz assim: olha, eu quero lhe dizer uma coisa, enquanto durar a terra. Você está percebendo? Não tinha notado, notou agora? Por que é tão solene? Enquanto durar a terra, isto é, a terra não durará para sempre. Pobres daqueles que dependem dela, pobres daqueles que amam este mundo e o que o mundo produz, porque a Bíblia adverte que o mundo vai passar. O mundo passa e com ele a sua concupiscência, a sua imundícia, a sua prostituição, a sua devassidão, a sua imoralidade, as suas blasfêmias. O mundo passa e com ele a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Enquanto durar a terra, palavras de Jeová, Yahvé. Essas palavras estão apontando para o fim. Mas essas palavras são lindas porque elas vêm com um elemento de misericórdia presente. Sabe qual é o elemento de misericórdia? É que Deus diz: a terra vai ter fim, mas assim como foi nos dias de Noé, antes que essa terra se acabe, eu preparei uma outra arca com madeira da cruz, e essa arca foi calafetada, não foi com betume, foi com sangue. E essa arca recebeu pregos, e eu providenciei essa arca para os dias de hoje, assim como eu providenciei uma arca para salvar o crente Noé, a família do crente Noé, os amigos do crente Noé. Eu quero lhe dizer, a terra vai se acabar, a terra vai se acabar, mas eu tenho uma arca para abrigar aqueles que creem na minha palavra e que confiam naquilo que falei. Novamente haverá um povo escolhido. Olha, prepara um aleluia recheado e duplo. Aleluia de crente salvo, aleluia de crente grato, aleluia de quem tem o nome escrito no livro da vida, aleluia de que quem tem na sombra da porta o sangue do Cordeiro, aleluia de quem é a habitação do Espírito Santo, aleluia de quem crê no que está escrito. Assim como Deus poupou um homem e a sua família, e diz a Bíblia que esses escolhidos que foram libertos através do dilúvio foram escolhidos segundo a graça. Eu sou pregador da doutrina da graça. Eu exalto a graça, eu amo a graça, eu dependo da graça, eu me rendo à graça de Deus, eu glorifico pela sua graça. Eu não tenho dúvidas nenhuma de que eu serei um dentre aquela multidão que estará diante do trono de Deus. Quando você escutar um barulhento lá no meio do trono, por lá ao redor, me procure, eu estou por lá, com certeza.
certeza, sem sombra de dúvida, porque a graça de Deus me garantiu um espaço no meio dos redimidos, porque a graça de Deus me abriu a porta, porque a graça de Deus me mostrou o caminho, porque a graça de Deus me habilitou, porque a graça de Deus me capacitou. Noé foi salvo por obras? Não, senhoras e senhores. Mas então não houve obras. Houve sim. Porque Noé durante 120 anos pregou e pregou. Pregou porque pregava pregos na arca. E pregou porque pregava a mensagem de que o mundo iria sucumbir. E a arca era o único meio de salvação. Então Noé pregou e pregou. Trabalhou 120 anos num projeto de Deus. Que dizer de você que se cansa com 12 horas ou 12 meses de trabalho na obra? Passou 120 anos tentando conduzir pessoas ao arrependimento, tentando tocar aquele povo, despertar aquele povo e nada. Mas ele não desistiu do projeto que Deus lhe revelou. Ele não desistiu do projeto que Deus lhe revelou. E diz a Bíblia Sagrada que houve trabalho, mas antes desse trabalho, está escrito na Bíblia, que Deus viu que a maldade se multiplicou na terra. E diz, mas Deus encontrou um homem que achou graça diante dele. Ai, eu me regozijo, eu me regozijo, eu me regozijo. Eu me derramo só de falar nisso. Diz a Bíblia, Noé, quando a terra vai ser destruída, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. E no verso 8 diz, porém Noé achou graça diante do Senhor. Irmão, o tempo é de miséria, o tempo é de desgraça, o tempo é de escuridão, a hora é negra, o tempo é difícil, o tempo é caótico, mas eu espero hoje em nome de Jesus, que você ache graça também diante de Deus. Jovem, eu quero que você ache graça diante de Deus. Eu quero que você ache graça, porque se você achar a graça de Deus vai te preservar. Se você achar a graça de Deus te dará temor de Deus no teu coração. Você não pecará contra Ele, você não transgredirá as leis dEle, você não pisará sobre o sangue de Jesus, que foi derramado para a sua redenção. Você não ultrajará o Espírito da graça, porque a própria graça vai te guardar, a própria graça vai te envolver, e essa graça vai te livrar. E essa graça vai te abençoar, e essa graça vai te deixar de pé. Eu queria lhe dizer uma coisa, uma nova arca foi preparada. Uma nova arca foi preparada. Uma nova arca foi preparada na cruz do Calvário. Lá está a madeira da arca, lá está o sangue do betume, lá estão os cravos que fixaram cada parte daquela arca. E gente está entrando. Há mais de 2000 anos que tem gente entrando naquela arca. E os que estão dentro da arca, pode vir chuva, pode vir dilúvio, pode vir trovoada, pode vir tempestade. Nós somos preservados mediante o poder da graça de Deus. Enquanto durar a terra, aperte o cinto que eu estou só começando. Enquanto durar a terra. Segundo, uma soleníssima advertência. Enquanto durar a terra. Segundo, uma soleníssima advertência. Não nos diz o tempo que durará. O texto não diz o tempo que durará. Eu não sei. Eu não posso lhe dizer que a terra durará mais 24 horas, ou uma semana, ou um mês, ou um ano, ou 2 anos. Eu não posso lhe dizer que a terra durará até o dia em que você terá filhos. Ou se você um dia verá seus filhos ou netos. Eu não posso dizer. Você pode até ver. Mas não existe nenhuma garantia disto. Que tempo durará? E quando Deus não afirma o tempo que durará, porque o próprio Jesus no Novo Testamento, mal interpretado por pregadores, que dizem que Jesus Cristo disse que não sabia nem o dia nem a hora que ele viria, somente o Pai. Péssima exegese, de mau gosto. Porque quando Jesus disse daquele dia e hora, ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos do céu, senão somente o Pai. Quem estava falando ali era um homem com uma mente humana. Além do mais, como
embaixador do céu, ele jamais estaria autorizado a dizer quando seria o dia D da invasão do céu na terra. Mas quando ele ressuscitou, os discípulos lhe perguntaram: será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Ele não diz que não sabe. Ele diz: não vos compete saber, porque agora ele ressuscitou. Ele sabia. A Bíblia Sagrada diz que eu e o Pai somos um, e não há um segredo no coração do Pai que o Filho não saiba. É uma mente só, é um espírito só, é um propósito só, é um objetivo só, é uma pessoa só. É grotesca a interpretação de que Jesus não saberia o dia da sua própria vinda. É absurda demais, diante do que toda a Bíblia Sagrada ensina. Agora, não nos diz, e Jesus adverte: orai e vigiai, porque se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, se o ladrão mandasse um bilhete que estaria visitando a sua casa, em tal dia da semana, em tal hora, diz, você se prepararia e não deixaria que sua casa fosse roubada. Mas o ladrão não vai dizer o dia nem a hora, e ele diz, assim também será na minha vinda. Eu não vou lhes dizer o dia, e eu não vou lhes dizer a hora, portanto eu quero criar em vocês uma expectativa de santificação, eu quero criar em vocês um desejo de todos os dias manter o fogo aceso no altar, eu quero criar em vocês um zelo para que vocês andem na minha presença 24 horas por dia, sabendo que a qualquer momento eu posso interromper o almoço que você está fazendo. A qualquer momento eu posso interromper a aula que você está participando. A qualquer momento eu vou interromper o seu expediente lá no seu emprego. A qualquer momento eu vou interromper o Senado. Eu vou interromper a Rede Globo. Eu vou interromper o mundo. Eu vou interromper os propósitos do diabo. Porque eu vou voltar para arrebatar a minha igreja. Se eu fosse você, aproveitava muito bem um momento como esse. Se eu fosse você, já tinha esquecido até que tinha um relógio no braço. Se eu fosse você, já tinha esquecido até que tinha uma casa para onde voltar. Se eu fosse você, já tinha esquecido até que você vai ter que acordar amanhã 5 ou 6 ou 7 da manhã. Aproveite as estações de Deus. Agora deixa eu te dizer uma outra coisa. Prepare-se para essa revelação. Meu Deus, diz que o diabo quer te tirar. Eu sinto de Deus claramente aqui. O diabo quer te tirar da graça. Porque se você sair da graça, ele te fuma, ele te detona, ele rebenta contigo. Não tem jeito, pode ser bom, pode ser forte, pode ser religioso, pode ser bonito, pode ser gente boa, não interessa. Se você sair da graça, você está frito, está perdido. Noé achou graça diante de Deus. Oh, irmão, se estamos aqui hoje, é porque a graça está agindo em nós. A graça está trabalhando na nossa vida. A graça não nos abandonou. Agora eu quero lhe mostrar uma coisa na Bíblia. Abra aí em Gênesis capítulo 6, verso 3 e 4. Ligeirinho, meu filho. Já vou ler. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, aos quais lhe nasceram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Você leu? Agora, se você prestar atenção, capítulo 5 de Gênesis. Você já encontrou? Leu o verso 10. 5:10. Encontrou? Depois que gerou a Cainã, viveu Enós, quantos anos? 815 anos. 815 anos. Todos os dias de Enós foram 905 anos e morreu.
Cainã viveu 70 anos e gerou Malaleel. E depois que gerou Malaleel, viveu Cainã quantos? 840 anos e teve filhos e filhas. Aí continua. E teve um outro aqui na frente, verso 16. Depois gerou Jered, viveu Malaleel, o quê? 830 anos. Teve filhos e filhas. Os dias totais, 895 anos, verso 17. Lá veio depois um Jered. E ele gerou Enoque. Depois gerou Enoque, viveu Jered 800 anos. Vai correndo aqui que o tempo está correndo também. No verso 27. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Você está vendo? É um vivendo 700, outro 800, outro 900. Aí quando Deus vê que a maldade no coração do homem é demais, Deus diz, vou encurtar o negócio. Agora é 120. Porque quanto mais vivem, mais pecam. E aí Deus diz, a disposição no coração do homem é tão ruim, que eu vou encurtando a vida e os dias dele. Porque senão a conta vai aumentando. E é melhor encurtar os dias. E quando você lê a Bíblia Sagrada lá no Salmo 90, verso 10, olha o que está escrito. Quem já sabe fica calado, para deixar os outros procurarem. Não entrega o ouro, que os outros têm que procurarem para aprender a ler Bíblia, para poder ter inteligência, para se livrar dos laços. Salmo 90, verso 10, o que é que está dizendo? Os dias da nossa vida sobem o quê? 70 anos, ou em havendo vigor, 80. Mas o negócio encurtou muito. Está encurtando. E por que é que você acha que o espírito de morte está sendo liberado no mundo? E o espírito de morte está encurtando a vida da juventude. Milhões de jovens morrendo todos os dias. Não chegam aos 70, nem aos 80, nem aos 120. 14 anos. 15, 18, 20 estão morrendo e morrendo e morrendo e morrendo a centenas e aos milhares. E a Bíblia, depois que diz que Deus estabeleceu o limite de 120 anos, diz assim, porque naquela época haviam gigantes sobre a terra, gigantes para pecar. Filhos de Deus misturados com as filhas dos homens. Crente misturado com ímpio, luz misturada com treva, salvo misturado com idólatra, e não há união entre Cristo e Belial, e não há união entre a justiça e a injustiça, entre a verdade e a mentira, não podem caminhar juntos. É como andar carregando um defunto nas costas. Você sabe qual era a condenação pior que os romanos faziam quando pegavam um preso? Eles amarravam um preso junto com um defunto num calabouço. E eles amarravam o preso junto com o defunto. E o defunto ia apodrecendo e ele sentindo um mau cheiro. E o defunto ia se contaminando e dava tapurus e gusanos e vermes. E as doenças iam pegando na pele dele, as micoses. E ele morria apodrecido junto com o defunto. Te mistura com o ímpio. Te amarra com o defunto. Te amarra que dentro de pouco tempo tu estás podre coberto de tapurus. Gigantes para pecar. Esses gigantes vão para a televisão e dizem besteiras gigantes, promiscuidades gigantes. Eles fazem escárnios gigantes na televisão. Gigantes! A humanidade está cheia de gigantes para pecar. Seus dias serão 120. Solene advertência, enquanto durar a terra. Segundo lugar, a sentença da promessa. Deixa eu respirar aliviado. A sentença da promessa. Sabe qual é a sentença da promessa? Eita, agora eu quero ver. A sentença da promessa é: enquanto durar a terra, advertência de juízo, mas vem a promessa.
Não deixará de haver sementeira e ceifa, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite. Sentença da promessa. Primeiro lugar, Deus está dizendo, não deixará de haver estações. Escute, irmão, me ouça. Me ouça. Deus só pôde fazer essa promessa para Noé depois que Noé fez alguma coisa para ele. Olha o que está escrito. Verso 20. Levantou Noé um altar ao Senhor. Quem levanta altar está preparando o terreno para receber promessas. Quem quiser faça cova, faz altar, crente. Quem quiser cave buraco, levanta colunas, crente. Levanta monumentos de ousadia, de intrepidez, de adoração, teu Deus. E deixa o diabo chiar. Depois que Noé levantou um altar, ofereceu sacrifícios, holocaustos sobre o altar. A promessa vem depois do sacrifício. Meu Deus do céu. E no verso 21 diz, e o Senhor cheirou. O Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do coração do homem, desde a sua juventude é mau. E eu não tornarei a ferir todo vivente como fiz. Você estava encontrando um paradoxo divino aqui? Sabe qual é o paradoxo divino? É que ao mesmo tempo que Deus reconhece que o homem é muito mau, Ele diz, eu sei que é muito mau, mas eu vou poupar a terra, mesmo sabendo que o desígnio íntimo do coração do homem é mau, eu vou agir com graça. Sabe por quê? Porque alguém levantou um altar. Porque alguém fez um sacrifício. E eu vou atentar para este altar, e eu vou atentar para esse sacrifício. Após o altar e o sacrifício, vem promessa, crente, dá glória a Deus. Sentença da promessa, segundo lugar. Veja se você não pode glorificar comigo, porque eu glorifiquei quando Deus me deu isso aqui. Ela tem sido mantida. Ela tem sido mantida. Oh, quantos séculos já se passaram desde que Deus fez essa promessa para Noé. Não existem mais nem os ossos dele. Mas Deus está mantendo sua promessa. Deus está mantendo. O homem está desequilibrando o mundo, mas um poder sobrenatural está empurrando uma estação após outra, um ciclo após outro, mesmo que o homem queira alterar os tempos e as leis. Isso é um mistério, porque os cientistas dizem, até onde irá a resiliência, a capacidade de recuperação desse sistema cósmico, do ecossistema. Os homens dizem, até quando é que o mundo vai aguentar? Porque o homem está desestruturando tudo. Mas mesmo o homem desestruturando tudo, ele não consegue desfazer algo que Deus falou. Vai ter chuva e vai ter sol. Vai ter sementeira, vai ter colheita. Vai ter dia e vai ter noite. Vai ter verão e vai ter inverno. E vai ter, e vai ter, e vai ter. Podem emitir dióxido de carbono. Podem rebentar com efeito estufa. Podem desequilibrar com poluição, com detritos, com desgraça. Mas um poder sobrenatural vem
E o inverno chega. E o inverno passa. E o verão chega. E a noite vem. E ela vai. E o dia chega. E a noite volta. E ela vai embora. E o dia nasce de novo. Que mistério é esse? Há um Deus por detrás do universo. Oh, labrachequerebarabaxaia. Essa promessa, agora quem aguentou até agora, eu quero ver se você vai explodir agora. Eu quero ver pedaço de crente voando aqui. Vou te dizer uma coisa aqui agora. Sabe por que essa sentença de promessa não cai por terra? Porque ela está alicerçada sobre a palavra de Deus. Preste atenção, peraí. Deus hoje pegou o dedo dele e baixou o sol. Eu estou pregando de noite. Hoje é noite, não é? Estamos de noite. Deus baixou o sol. Amanhã, Deus vai pegar o dedo dele e vai fazer assim com o sol. E o sol vai subir de novo. E ele vai chegar no apogeu, no clímax. E novamente Deus vai dizer, desce. Dia passou, agora é noite. Noite, acabou. Agora é dia. Inverno. Chova. Psst, para. Não é mais seu tempo. É verão. Psst. Outono. Pode vir. Vai embora. Primavera. Venha. Se o sol abaixar e Deus não levantar. Se o sol abaixar e Deus não levantar, pode convocar a OTAN, pode convocar a ONU, pode convocar o Congresso dos Estados Unidos e a ALCA, pode convocar todos os presidentes e todos os parlamentos, pode chamar todos os governadores e reis, pode chamar todas as tropas e todos os exércitos e todos os recursos da ciência e da tecnologia. E se Deus mandou o sol baixar e Deus não mandar ele levantar, não adianta, não tem homem que levante. Se Deus diz baixa, e não adianta um rei, nem um papa, nem ninguém levantar o dedo para fazer nada, porque nada vai acontecer. Por isso que crente não está preocupado com essas mortalidades, esses heróis, um bando de babaca, de atores e atrizes, e políticos importantes e reis imponentes, que não mandam em porcaria nenhuma, que não podem nem fazer nascer o sol. Os crentes glorificam alguém maior. Os crentes dão glória ao Deus da eternidade. Que Ele decreta lá no trono do alto da sua glória e a coisa acontece aqui na terra. Ele manda lá, Ele liga lá e acende aqui. E se Ele apaga lá, apaga aqui também. E vou dizer um negócio. Ah, pastor, para aí que eu não estou aguentando mais não. Eu estou com vontade de ficar calado. A sentença da promessa, 4º lugar. Mesmo os descrentes, mesmo os incrédulos, terão de crer, terão de se render às evidências desta palavra. Os animais e as plantas creem. As abelhas e as formigas sabem que as estações vão vir e elas tomam as providências. Se você acredita que Deus é Deus e manda o frio e o calor, a sementeira e a colheita, o dia e a noite, o inverno e o verão, porque hoje você não pode crer, você que está na estação do deserto, que Deus pode mandar parar o teu deserto e fazer surgir a primavera? Por que que você não pode crer hoje que Deus pode repreender
o sol escaldante trazer o inverno de prosperidade para a sua vida. Isso é para o ímpio. E nós que cremos, escute esse princípio, ouça esse princípio, nós que cremos, nossa prática deve agir sobre nossa fé. Diga para quem está do seu lado. Não sei se ele vai entender, não. Eu não sei se ele vai entender ou se ela vai entender. Vai entender. Eu tenho fé em Deus, vai entender. Nossa prática deve agir sobre a nossa fé. Se eu creio que Deus muda os tempos e as estações, se eu creio que Deus remove reis e estabelece reis, se eu creio que Deus dá força ao forte, dá sabedoria ao sábio, dá inteligência ao inteligente, se eu creio que Deus é o Deus que manda o calor e manda o frio, manda a chuva e manda o sol, e a sementeira e a colheita, se eu creio que essa palavra é a verdade, então eu preparo o solo da minha vida, eu seleciono as melhores sementes que eu tenho, eu ponho em ordem os meus instrumentos de trabalho. Prepara a enxada, crente, prepara a picareta, prepara a pá, prepara o arado, prepara a terra, prepara a semente, porque Deus vai mudar as estações. Deixa eu dizer uma coisa aqui, ó, cá comigo. Lá no interior, os fazendeiros tudo se conhecem, né? Tem uma fazendinha pertinho uma da outra, né? Tudo lá uma da outra. Agora imagine os compadres que tem uma rocinha perto da outra, do lado da outra. E eles sabem que é época de juntar semente. E é época de preparar a terra. E eles estão tudo preparando. E tem um outro que está descansado. Aí os vizinhos olham para ele e dizem assim: uai, compadre, por que tu está descansado assim, homem? Tu não sabe que está na época de escolher semente, homem? Preparar os tratores, preparar as máquinas para plantar, porque está chegando o tempo do inverno, só. Se ele não se prepara, os amigos dizem assim: idiota, compadre é um babaca, compadre é um besta, compadre é um bobo, porque compadre parece que não acredita que vai ter um inverno. Compadre parece que não conhece as estações. Eu estou vendo os passarinhos, as formigas, e eu estou entendendo tudo. Vai ter inverno esse ano. Ai, quem não age nessa fé? Eu vou dizer uma coisa. Eu vou dizer hoje, sabe, se você quiser pegar, você pega. Se você não quiser, problema teu, porque eu já peguei. Se você não agir nessa fé, preparar a sua terra, preparar a sua semente, preparar seus melhores instrumentos, você não tem futuro. Você vale menos que uma moeda furada. Sabe por quê? Porque quem não tem promessa e não crê em promessa é um bobo. Ainda mais se essas promessas são feitas por Deus. Terceiro e último ponto, e vou terminar aqui. Já que vocês chegaram até aqui, olhe para quem está do seu lado e diga: vamos entrar no miolo do furacão da revelação. Diga: vamos entrar no miolo, no epicentro. Vamos nesse momento, venham comigo para mais perto, já que chegaram até aqui. Não tenha medo, vem comigo para o meio desta sarça ardente de promessa. Quando Deus disse, oh meu Deus, quer vir pregar no meu lugar, tu vem, tu me deixa ficar sentado aí que eu vou fazer um negócio aí, ó. Quando Deus disse: Noé, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Quando Deus disse isto, ele estava se referindo a toda a vida material. Mas Deus é Deus. E isto é uma parábola, lembram que eu disse no começo? É uma analogia da vida espiritual. Assim, senhoras e senhores, Deus está tomando o mundo material e chamando a nossa atenção para o mundo espiritual, nos dizendo uma coisa, e é agora que eu vou te entregar o recado. Sempre teremos
de conviver em nossa vida com mudanças no mundo espiritual. Sempre teremos de conviver com alterações climáticas na vida espiritual. Teremos de, como hábeis, instruídos, precavidos lavradores do reino espiritual, da agricultura de Deus, compreender que na nossa vida, enquanto existirmos neste mundo, teremos tempo de calor e tempos de frio. Pode ser o maior profeta, pode ser o maior gigante espiritual, pode ser o melhor dos crentes. Me aponte na Bíblia quem foi que não teve tempo de calor e de frio. Enquanto o mundo existir, sempre teremos dias e noites, sementeira e ceifa, porque há tempo para todo propósito debaixo do céu. Esta tem sido a história de todas as igrejas. Examine os grandes palcos de avivamento na história do cristianismo, desde os dias apostólicos. E veja qual foi a igreja, desde o tempo dos apóstolos, que não esteve sujeitas a estas alterações climáticas, as estações. Grandes igrejas que Deus levantou, notáveis pregadores, homens ungidos, que sacudiram sua geração, experimentaram um tempo de colheita e calor e farto inverno, e hoje em dia são comunidades mortas, frias. Assim tem sido a história da igreja e assim tem sido a nossa história. Deixa eu lhe dizer, amigo, amiga, como um profeta honesto de Deus, essa palavra se cumpre na minha vida espiritual, desde que eu me converti e até o último dia que eu viver. Nunca deixará de haver na minha vida tempos de sementeira, tempos em que eu tenho que semear e tempos em que eu colherei alguma coisa que semeei. Já experimentei até hoje tempos de muito frio espiritual e estações de muito calor. Já experimentei desde que entreguei minha vida a Jesus verões, estiagens secas no meu coração, na minha vida espiritual, e invernos. Já passei por muitos dias ensolarados e bonitos. Já vivi muitas noites de desespero, de insônias e de angústias. Não me desespero. Não me desespero porque entendo uma coisa. Primeiro, é assim que as coisas são. E eu tenho que trabalhar com realidade, não com ilusões. E que eu tenho de aprender a conviver com cada estação na minha vida, ser precavido e previdente, como foi José, que na época da vaca gorda e das espigas cheias, armazenou recursos e reservas num celeiro para poder enfrentar os anos de estiagem. E aí eu guardo reservas em mim, para que quando vierem aqueles momentos do frio e do calor, e que eu não estou conseguindo colher muito, eu guardei algumas preciosas sementes de comunhão, de intimidade com Deus, e eu não posso perder isso, não, porque é isso que vai me manter nas estações difíceis da vida. Eu vou abrir meu coração e vou lhe dizer uma coisa que aconteceu comigo esses dias. Sentado na beira da praia, eu olhei para a lua bonita, se refletindo na majestade do mar, dourando as águas, o mar espumando, as ondas não traspassando seus termos, a areia fina, um vento gostoso. E eu sentado ali, olhei para aquilo e eu digo: Deus, nem sempre na minha vida eu poderei ver coisas tão bonitas. Deus, nem sempre na minha vida eu poderei ouvir palavras doces. Deus, nem sempre na minha vida eu poderei comer sem ter uma garganta doendo, uma dor de dente, uma afta, problema de estômago. Deus, nos momentos difíceis da minha vida, quando eu não estiver mais vendo belezas,
crava na minha retina a imagem de tanta coisa bonita que eu já vi. Para que, como disse Jeremias em Lamentações, eu possa trazer à minha mente o que pode me dar esperança nos tempos de dificuldades. Deus, quando eu ouvi pessoas me falando palavras duras e ácidas e amarguradas, faz-me ouvir as belas confissões e palavras tão boas que um dia alguém já falou aos meus ouvidos. Faz-me lembrar dos bons tempos, para que eu nessa força e nessa esperança seja mantido de pé, até que chegue uma nova estação para a minha vida. Irmão, quem não entende essa palavra, de que existe tempo de inverno e verão, dia e noite, frio e calor, sementeira e ceifa, vai sofrer na vida, porque a vida não será sempre só inverno, terá verão, não será só frio, terá calor, não haverão só dias maravilhosos, haverão noites de angústias e de problemas nas nossas vidas. Mas sabe o que me anima mais? Segundo lugar, prepare o aleluia. O que me anima é saber que Deus mostrou para Noé, está mostrando para mim durante toda a minha vida, até o dia de hoje, que Ele comanda as estações, e essas leis se manterão no mundo físico e espiritual, por sua exclusiva soberania e poder. E esta promessa veio a Noé depois de uma confusão de estações, porque quando o dilúvio chegou, Noé não sabia o que era verão, não sabia o que era inverno, não sabia o que era dia, não sabia o que era noite, não sabia o que era frio, não sabia o que era calor. Noé, através do dilúvio, perdeu todos os referenciais. Ele só podia confiar no seu Deus, ele só podia confiar naquela arca, ele só podia confiar na fidelidade e na promessa de Deus. Não havia estrela, não havia sol, não havia nada, não havia nada. E isso é o que Deus faz às vezes na nossa vida. Não há nada, não há uma estrela, não há uma palavra amiga, não há uma promessa, não há uma porta, não há uma expectativa boa, não há confusão e dilúvio. Depois do dilúvio, Deus diz: Noé, eu vou colocar as coisas em ordem. Noé, eu vou pôr tudo no seu lugar, e eu vou te dar uma prova. Eu vou colocar um arco no céu, e toda vida, quando passar uma grande chuva, eu vou mostrar um arco-íris, como prova da minha fidelidade. Irmãos, em qualquer estação da minha vida, de calor, de frio, de inverno, de verão, de sementeira ou de ceifa, de dia ou de noite, eu posso olhar para uma aliança. E quando eu olho para essa aliança, eu me fortaleço. Alguém não me estende a mão, pode me faltar ajuda, pode faltar tudo, pode haver perseguição, mas eu tenho uma aliança. E essa aliança não é um arco no céu que se desmancha. Essa aliança é a nova e eterna aliança firmada no sangue do Senhor Jesus Cristo. E eu vou te dar uma palavra final agora. Coloca-te de pé para receber esse trovejar do céu de Jeová. Levante a mão agora e receba. Jeremias 33, 25 e 26. Segura, crente. Segura, crente. Segura, crente. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, enquanto houver céu, enquanto houver terra, enquanto houver lua e sol, enquanto houver dia e noite, eu não rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque eu lhes restaurarei a sorte e deles me apiedarei. Deus está lhe dizendo agora, receba essa promessa. Deus está lhe dizendo, como Ele disse para Noé: eu não sei qual é a estação que você está vivendo, mas lhe digo uma coisa: se um dia o sol não se levantar, você pode duvidar da minha palavra, da minha aliança com você. Se nunca mais cair uma gota d'água sobre a terra, aí comece a duvidar da minha aliança. Se nunca mais houver noite ou dia, você pode começar a duvidar. Mas enquanto houver tudo isso, saiba que assim como eu não vou revogar as leis da terra e do céu, muito menos eu revogarei a minha aliança
feita na cruz do Calvário. Porque você entrou agora na arca da nova aliança. E Ele está fixando tempos e estações novas para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus.